Olá a todos vocês, estamos aqui com mais um material da trimestral do Ministério da Criança da União Sudeste Brasileira. Nós vamos trazer para você alguns conceitos, algumas necessidades dos seus pequeninos para que vocês possam trabalhar melhor com eles. A primeira definição que nós temos que ter talvez seja o que significa aquele verso: ensina a criança no caminho que deve andar. Qual seria a definição de criança no conceito bíblico? Podemos imaginar que criança é todo aquele pequeno ser que quer desenvolver as suas aptidões, que é curioso, que está sedento também para aprender um pouco mais sempre da palavra de Deus. O primeiro recorte que vamos fazer, então, didaticamente, é das crianças de 0 a 3 anos. Sabemos das diferenças que realmente existem entre essas fases, porém, é de uma forma assim, queremos apresentar mais simplificada possível. Como, por exemplo, ali nos primeiros anos de vida, às vezes a gente pode achar que a criança não tem muita compreensão, mas já a partir dos 0 anos, até talvez os 12 meses, 13 ou 14 meses, a criança já é bem capaz de definir sons que vêm dos pais dela, consegue definir quem são os pais dela, ela consegue também identificar músicas que lhes são agradáveis. E se você lembrar a respeito de pais, professores que vão entrar muito em contato com essa criança e música, aí temos uma boa referência e uma boa indicação. A indicação é que vocês atuem de uma maneira especial, principalmente estimulando essa criança musicalmente, mas a presença de uma voz agradável, de uma voz suave, vai orientar essa criança a não talvez desenvolver um certo estresse excessivo e também vai estar moldando tanto o temperamento quanto a personalidade. Para isso, quando a gente passa um pouco dessa fase de 12 meses, ou seja, de 1 ano para um maior desenvolvimento, a gente sabe que há uma questão de linguagem que vai evoluindo. Então, para isso, a gente acrescenta alguns outros elementos. Porém, o principal elemento sempre vai ser justamente esse carinho e atenção, porque nessa fase a criança fica questionadora. Não sei quantos já repararam, mas o que é isso? É uma frase extremamente famosa, porque essa criança, esse infanto, está desenvolvendo o seu conhecimento, identificando objetos e outras coisas. Para isso, precisamos apresentar sempre o objeto Bíblia, apresentar Jesus, porque toda vez que ela perguntar o que é isso, esses conceitos precisam ficar gravados especialmente na sua mente e no seu coração. Querida professora, seja bem-vinda à classe do Hall do Berço. Para começarmos a apresentar, vamos trabalhar as atividades prévias e vamos demonstrar quais materiais você poderá usar nesse trimestre. As lições desse trimestre serão a cura de um aleijado, a viagem de Paulo e também o nascimento de Jesus, os anjos cantando. Para começarmos, vamos demonstrar que você pode usar instrumentos musicais, como por exemplo, pandeiros, chocalhos, instrumentos de cordas, instrumentos que as crianças vão poder louvar, cantar e tocar. Além dos instrumentos, você pode levar também fitas coloridas, que as crianças vão balançar, louvando a Deus em gratidão pela cura do paralítico. Outra sugestão para essa mesma lição é você levar bonecas. Essa daqui é uma boneca doentinha. Você pode levar então uma caixinha de primeiros socorros, aonde dentro dela teremos remédio, atadura, band-aid, injeção, e então as crianças poderão brincar e cuidar dessas bonecas doentes, mostrando o amor. Outra sugestão é você levar também estetoscópio, que pode ser
de brinquedo ou pode ser também de verdade. Se você tiver algum profissional na sua igreja, você pode pedir emprestado e as crianças vão apreciar muito essa brincadeira. Outra sugestão para a lição agora da viagem de Paulo, nas atividades prévias, é levar anjos para que as crianças possam brincar e cantar cânticos sobre anjos, bem como também luvinhas de peixinhos. Essa é feita de feltro, né, de material impresso, e essa é de artesanato, aonde você vai dar para as crianças os peixinhos, elas vão colocar na mãozinha e vão poder cantar cântico, como Cristo fez os peixes, por exemplo. Outra opção para as atividades prévias nesse trimestre é você levar uma caixa com livros. Livros que sejam interessantes, livros sobre animais, por exemplo, que tenham figuras, aonde as crianças vão poder brincar e ao mesmo tempo aprender. Esse daqui é um livro onde trabalha as texturas. A criança vai poder passar a mão e aí ela vai também estar sendo estimulada. Outra opção para a história do Natal são os livros que as crianças podem montar a história com as figuras ou um livro bem colorido, aonde as crianças vão poder abrir para ler e elas sempre vão ter uma surpresa com as imagens em 3D deste livro. Elas vão gostar muito dessas atividades prévias e elas vão brincar e aprender. Querida professora, para incentivo de presença, trouxemos algumas ideias. Lembre-se sempre de quando a sua criança chegar à escola sabatina, de sempre cumprimentá-la, dar um abraço apertado e recebê-la à entrada. E depois, quando você for incentivar as crianças que chegaram pontualmente, nós trouxemos aqui algumas ideias das lições desse trimestre. Temos aqui sobre a história da cura do paralítico, que é um templo, um boneco, né, paralítico, e aqui a gente trouxe uma cestinha com saquinhos com moedas. Certifique-se desse saquinho estar bem fechado para que as crianças não corram risco de tirar e levar à boca, porque são crianças pequenas. E as crianças vão, conforme elas vão chegando, elas vão trazendo então uma contribuição para o paralítico. Para a história de Paulo, no mês que formos trabalhar a história de Paulo, você pode usar uma cesta com peixinhos. Trouxemos duas opções. O peixinho de material de plástico e um peixinho de EVA. E aí você tenha na sua classe um mural. E nesse mural, que é um mural de metal, a criança vai colocar então os peixinhos, deixando então um mural bem bonito conforme as crianças vão chegando à igreja. A terceira opção, para um mês que trabalharmos os anjos cantando, você pode ter um presépio, e esse presépio, que é todo feito de EVA, tá? Conforme as crianças forem chegando, elas vão colocando então os personagens da história. Esses então são os incentivos de presença que sugerimos para esse trimestre. Este é o momento da oração. Vamos dar algumas sugestões para esse momento que é tão importante e tão especial de ser incentivado dentro da sala da Escola Sabatina no hall do berço. Você pode levar para as crianças, para fazer um cantinho especial da oração, a almofada da oração, aonde cada criança vai receber a sua no momento da oração. Essa é uma almofada feita em feltro,
com o tema de uma ovelhinha. Mas podemos também fazer com outros materiais. Temos outras opções, como o tapetinho de oração. Esse é um tapetinho em feltro para a menina e para menino. Mas você também pode fazer com EVA para menina e para menino. Outra sugestão é que você tenha na sua sala a caixinha da oração. Dentro da caixinha da oração, a professora sempre vai trazer um motivo de intercessão, de pedido, de agradecimento. Vamos agradecer no momento da nossa oração pelo alimento, o alimento tão especial que Jesus criou e que temos para comer todos os dias na nossa casa. Vamos pedir a Deus pela chuva. E você pode então levar figuras ou objetos que demonstrem um motivo de pedido e agradecimento. Outra sugestão, você pode fazer um painel ou um mural na sua classe, aonde cada sábado essa foto dessa família vai ser colocada nesse painel. Então, a criança mesmo pode colocar a foto. Assim, no final do trimestre, o mural estará com a foto de todas as crianças e sua família. Lembrando que é importante esse mural sempre estar na altura da criança. Querida professora, esse é um momento muito especial. Incentive as suas crianças em como orar e com certeza ela e suas famílias serão muito beneficiadas por isso. Agora vamos mostrar a lição número 1, com o título A Cura de um Aleijado. Querida professora, já estamos encerrando o ano. Esse é um momento muito importante de você incentivar os pais a fazerem a assinatura da lição e incentivarem as crianças para que eles possam participar desse momento em casa, estudando com elas. Então incentive cada pai para que adquira a lição, para que as crianças possam estudar e aprender. Na lição da cura de um aleijado, nós vamos mostrar para vocês algumas sugestões em como trabalhar essa lição. Esse material do cenário, ele foi feito em EVA, com um tubo, bola de isopor, com uma base. Esse foi o templo. Já os bonecos, foi feito a cabeça com bola de isopor e o corpo em cone. Assim, então, também foi feito esse boneco, só que as perninhas numa base de madeira. Então, esses são os discípulos, Pedro e João. E essa história, ela tem um enfoque sobre a comunidade, dizendo que é importante tratarmos uns aos outros com amor. Pedro e João, eles foram ao templo para orar. Quando você for contar a história dizendo que Pedro e João foram ao templo para orar, você vai então incentivar as crianças sobre a oração. A sugestão que a lição traz é que cada criança tenha um celular e que nesse momento você explique para elas como que você fala com a vovó e com o papai. Ah, tia, nós falamos orando. Isso, mas com Jesus não é pelo telefone, nós falamos orando. Pedro e João, eles foram ao templo para orar. Incentive as crianças a ajoelharem e orarem nesse momento. Uma oração bem curta e objetiva. Lá, quando eles chegaram na porta do templo, havia um homem que estava doente. Ele estava aleijado. O que é um aleijado? É uma pessoa que não consegue andar, que não consegue correr, que não consegue brincar, que não consegue pular. Por isso, ele era muito triste. Como que é a carinha de triste? Todos eles vão fazer a carinha de triste. E as pessoas, quando iam no templo, elas levavam para o aleijado o quê? Esmolas. Você pode, então,
entregar um saquinho com moedinha para cada criança. E elas então vão trazer, enquanto cantam, elas vão trazer esmolas para o aleijado. Mas quando Pedro e João chegaram, Pedro e João não tinham esmola para dar para o aleijado. Eles tinham algo muito melhor. Pedro e João aproximaram-se do aleijado e o que eles disseram? Levanta e anda. E aí aconteceu um milagre. O aleijado que estava doente, agora ele estava feliz. Como que é a carinha de feliz? Todos vão dar um sorriso. Ele estava muito feliz porque agora ele podia correr, agora ele podia brincar, agora ele podia pular, porque tinha acontecido um milagre na vida do aleijado. E então, quando você contar para as crianças essa história, incentive o amor. E nós vamos vivenciar, mostrando para elas sobre o amor e a gratidão pelo milagre. Você pode levar instrumentos musicais, as fitas, aonde as crianças vão louvar no momento da história que o aleijado ficou curado, porque ele ficou muito feliz. Você vai também, enquanto estiver contando que o aleijado estava doente, você pode usar objetos, esses objetos aonde usamos para as pessoas que estão doentes. E você pode até perguntar se alguma criança gostaria de colocar uma atadura na perna, assim como o aleijado, se elas assim gostarem de brincar e quiserem vivenciar. Mas não insista, professora, porque a criança pode não querer se fazer de uma pessoa doente, a menos que ela queira participar. Nós vamos ensinar que devemos partilhar, tratar as pessoas com amor. Leve brinquedos, você pode levar bichos de pelúcia. E você vai então incentivar as crianças a partilharem esses brinquedos. Você também pode levar uma cesta com objetos que imitam alimentos para incentivar as crianças a partilharem. Aqui nós trouxemos alimentos de brinquedo, embalagens que imitam comida de verdade e também um saquinho onde tem alimentos de plástico, fruta, legumes, suco, e você vai distribuir um para cada criança e elas então vão trazer para a cesta, aonde elas vão colocar, incentivando que elas devem partilhar com aquelas pessoas que não têm. Quando partilhamos e ensinamos as crianças a partilhar, estamos passando para elas o quão importante é tratarmos uns aos outros com amor. Agora vamos mostrar a lição número 2, que é a lição com o título A Viagem de Paulo. Trouxemos como sugestão esse avental, que é um avental feito de tecido, tem bolsos para você poder guardar algum material e principalmente para quando você for contar alguma história que você tenha que sentar, que você tenha que se agachar, você possa ser mais fácil a sua locomoção dentro de sala. É muito importante que nas lições do Hall do Berço você sempre fique próximo à criança e que você sempre direcione o seu olhar para os olhos da criança para que ela preste atenção em você. A lição A Viagem de Paulo tem como foco o serviço, dizendo que quando nós falamos do amor de Jesus, nós estamos compartilhando e nós estamos também trabalhando para o Senhor. Nós trouxemos como sugestão esse guarda-chuva, aonde vamos exemplificar a história de Paulo. Paulo e Lucas, eles falavam do amor de Jesus, dos atos maravilhosos que Jesus tinha feito. Quando nós contarmos essa parte da história para a criança, nós podemos levar para elas chocalhos, no caso esse aqui, que acende luz. E aí, você vai dizer que quando nós falamos para as pessoas de Jesus, nós deixamos a nossa luz brilhar. Você pode levar também lanternas. Enquanto isso, vocês vão louvar
dizendo quão importante é falar às pessoas do amor de Jesus. Mas Paulo e Lucas, eles falavam do amor de Jesus, mas muitas pessoas não gostavam quando eles faziam isso. Por isso, Paulo e Lucas, eles foram presos por falar do amor de Jesus às pessoas. Os guardas prenderam eles e eles iam fazer uma longa viagem para Roma. Então, eles precisaram entrar no barco junto com os marinheiros, os tripulantes, para fazer essa longa viagem. E aí então você vai colocar todos os personagens dentro do barco. Nessa viagem, que era uma viagem muito longa, eles fizeram uma parada. E nessa parada, Paulo avistou que havia nuvens no céu. E ele disse para o capitão: capitão, vai vir uma tempestade. Mas o capitão não deu importância. E ele disse: vamos continuar nossa viagem. E então, eles continuaram a viagem, não se importando com o recado, o aviso que Paulo havia dado. Aí então, como diz a história, aconteceu o quê? Uma grande tempestade. E aí você vai colocar as nuvenzinhas imitando a chuva. E você pode levar também um borrifador, aonde você vai apertar e vai espirrar água nas crianças. Elas vão vivenciar esse momento de uma tempestade e vão gostar muito. Você pode pedir também para as crianças, com chocalhos, fazerem som de chuva. Enquanto você espirra com o borrifador e vivencia esse momento da tempestade na história. Durante a tempestade, apareceu para Paulo um anjo. E esse anjo disse para ele o quê? Não tenha medo, vocês vão ficar bem, o barco vai afundar, mas todos vão se salvar. E aí disse para ele que era para eles comerem alguma coisa. E Paulo então, mais uma vez, foi um mensageiro de Deus. E ele disse para os tripulantes do barco que ele tinha recebido um recado usando o anjo. E você pode distribuir luvas de anjo para as crianças nesse momento. E depois você vai então, assim como na história, incentivar as crianças mostrando o alimento, que eles obedeceram, ouviram o que Paulo tinha dito e cada um comeu um alimento. E aí então aconteceu exatamente como o anjo havia falado. O barco então, ele bateu numa rocha, ele se quebrou, mas todos os passageiros saíram nadando e chegaram até a praia, são e salvos. E aí então você usa colocando os personagens aqui na praia. Essa lição fala que quando nós falamos do amor de Jesus, nós somos uma luz na vida das pessoas. E assim, então, todos ficaram felizes e louvaram com muita alegria. Você vai poder levar instrumentos, fitas, aonde eles vão louvar e vai incentivar a criança nessa história que ela também use os seus lábios para falar do amor de Jesus para as pessoas. E elas com certeza ficarão muito felizes. Nessa lição, você vai incentivar a criança a falar do amor de Jesus para as outras pessoas e certamente elas ficarão muito felizes em receber essa mensagem.